Olá, meus amores. Olha eu de novo aqui, professora Franciane, com a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje, tá? Hoje é que dia? 24 de setembro de 2021 e, como de costume, dia de sexta-feira, nossa segunda aula de língua portuguesa é sobre produção textual. Então, minha missão aqui é mostrar para vocês algumas produções textuais, algumas sugestões de como fazer, tá? Então, vamos lá. Conteúdo, produção textual de quê? De cartaz. Gênero que nós estamos estudando aí durante essas 2 semanas. Semana passada, estamos aqui hoje arrematando nossos estudos, não é? Então, vamos lá. Vamos conhecer a nossa habilidade. A nossa habilidade de hoje é EF02LP54. Nós vamos utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos de pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula nas enumerações. Isso mesmo, vocês sabem a importância dos sinais de pontuação, não é? Tem que ter sinaizinhos de pontuação na hora de escrever. Quando nós estamos falando, conversando, não é? Dialogando com as pessoas, nós costumamos aumentar o tom de voz, diminuir o tom de voz, não é? Falamos com mais expressividade, a entonação muda. E as pessoas conseguem entender a mensagem que estamos querendo passar. E quando vamos passar essas nossas falas para a escrita, quando queremos colocar em um texto no papel, nós temos que também colocar essa expressividade e entonação. E quem vai nos ajudar a fazer isso? São os sinais de pontuação, por isso que eles são de suma importância. É muito importante você aprender sobre os sinais de pontuação e utilizá-los, tá? Então, a melhor forma de você aprender é praticando. E hoje nós vamos produzir um texto, cartaz, tá bom? Vamos fazer um cartaz no finalzinho de nossa aula, mas antes vamos aí nos lembrar sobre os sinais de pontuação, o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a vírgula, onde devemos usá-los, tá? Então vamos lá. Olha aí os sinais de pontuação. Nós temos o primeiro aí, o ponto de exclamação, temos a vírgula, o ponto final e o ponto de interrogação. Professora, só tem esses 4? Não, são vários os sinais de pontuação que nós temos, tá? Porém, em nossa aula de hoje, vamos focar nestes 4 sinais. Então, os sinais de pontuação. Toda frase termina com um sinal de pontuação, não é mesmo? Vamos observar como a mesma frase muda quando trocamos o sinal de pontuação. Isso mesmo, como eu falei para vocês. O sinal de pontuação, ele vai ajudar muito na hora de você expressar, na hora da entonação e na hora do sentido da sua frase, tá? Então, é muito importante utilizá-los. Então, vamos ver como vai mudar a frase, o sentido, a compreensão, a mensagem que quer ser repassada só quando se muda o sinal de pontuação. Mudando ele, já mudou muita coisa. Então, vamos ver. Olha aqui alguns exemplos. Na imagem, nós temos uma moça, não é? E essa moça, essa mulher, viu uma barata e ficou apavorada. O que ela pode ter dito, meus amores? Nós vamos aí, vou lhe dar 3 opções e você vai me dizer qual a melhor se encaixa aí nesse contexto. Temos essa frase que diz, que horror! Essa que diz, que horror! E essa que diz, que horror! Então, meus amores, perceberam que toda vez, a cada frase que eu disse, eu mudei a entonação, a expressividade? Mudei, não é? Vamos ler de novo? A primeira frase, como é que a gente poderia ler ela? Que horror! E a segunda? Com ponto final, ó. Que horror! E a última? Tem um ponto de interrogação. Tem que ser uma entonação diferente, não é? Ponto de interrogação, ele quer o quê? Quer nos dizer que é uma pergunta. Então, vamos lá. Que horror! Qual a melhor frase vai se encaixar aí no contexto dessa imagem? A mulher ficou apavorada. É a frase 1, frase 2 ou frase 3? Isso mesmo, é a frase 1. Que horror! Porque o ponto de exclamação, ele vai dar o quê? Ele vai dar esse sentimento, não é? A frase, que horror, que ela está o quê? Apavorada. Então, temos aqui outra frase. A menina quer saber a data de hoje. Como ela pode ter dito? Então, observando aí a imagem, ela está olhando o calendário, não é? E ela quer saber a data de hoje. Como é que ela pode ter dito? Que dia é hoje?
Que dia é hoje? Que dia é hoje? E aí, crianças, qual melhor se encaixaria nesse contexto? Ela quer saber a data, não é? Então, ela poderia o quê? Fazer uma pergunta. Que dia é hoje? Então, ela utilizaria o ponto de interrogação, certo? Vejamos mais uma. Temos aqui essa imagem, não é? Uma menina com balões coloridos. O que vemos na imagem? Maria segura seus balões coloridos. Maria segura seus balões coloridos? Maria segura seus balões coloridos. E aí, crianças, qual frase melhor expressa essa frase? Frase 1, 2 ou 3? Observe que aí nós estamos afirmando, tá? Estamos declarando algo. Então, a melhor frase que se encaixaria seria essa. Maria, segura seus balões coloridos. Estamos afirmando o que vemos na imagem. Se nós tivéssemos dito, Maria, segura seus balões coloridos, estamos aí sentindo alguma admiração? Não. Maria segura seus balões coloridos, nós estamos perguntando, nós estamos vendo que ela está segurando os balões. Então, essa frase não se encaixaria. Então, é mesmo a terceira. Maria segura seus balões coloridos. Estamos aí afirmando. Então, viram aí como os sinais de pontuação muda tudo? Então, o que são esses sinais de pontuação? São símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a compreensão, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes, não é? Dependendo da nossa expressividade na hora de dizer a frase e também da nossa entonação. Então, os sinais também vão ser diferenciados, como a gente viu nos exemplos, não é? Pois bem, vamos conhecer individualmente cada sinal de pontuação. Vamos começar por esse. Que sinal é esse? É a vírgula. E para que ela serve? A vírgula, ela vai indicar uma pequena pausa no discurso. É como se a gente parasse para respirar, tá? Tá lendo um texto, viu uma vírgula, a gente pode aí dar uma pequena pausa no discurso. Ou também ela pode ser utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase, elementos do mesmo campo semântico, tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, ó. Para o início das aulas, vírgula, uma pequena pausa. Vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Quantas vírgulas nós utilizamos aí nessa frase? Nós utilizamos aí 3 vírgulas, não é? A primeira, para o início das aulas. Tá indicando aí o quê? Uma pequena pausa. Aí, continuando, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Então, observe que a vírgula aqui, depois de cadernos e de lápis, está fazendo a separação de elementos, não é? De um mesmo campo semântico, ou seja, todos são materiais escolares. Então, nós temos aí que separar por vírgula. Vejamos outro exemplo. No recreio, Carlos brincou de peteca. Viu que eu dei uma pequena pausa depois de dizer no recreio? Isso mesmo, ó. No recreio, Carlos brincou de peteca. Então, essa vírgula serviu para dar uma pequena pausa na minha fala. E o ponto final? Onde é que a gente utiliza o ponto final? O ponto final, ele é usado no final de frases declarativas, afirmativas ou negativas, tá? Quando a gente quer afirmar ou negar alguma coisa, certo? Então, a gente pode utilizar lá no fim o ponto final. Vejamos aqui um exemplo. Não teremos aula amanhã. Foi utilizado aí o ponto final. Estou declarando que não teremos aula amanhã. Então, coloquei aí o ponto final. Esta é uma frase declarativa negativa, não é? Pois tem a palavrinha não, está negando aí alguma coisa. Não teremos aula amanhã. A segunda frase. Tinha lasanha no almoço de hoje. Ponto final. Estou afirmando que no meu almoço tinha lasanha. Então, é uma frase declarativa. Então, eu vou utilizar o quê? O ponto final. Ponto de interrogação. Onde é que a gente utiliza o ponto de interrogação mesmo, crianças? Nós utilizamos no final de frases quando se faz uma pergunta, quando queremos aí interrogar, perguntar. Então, vejamos aqui um exemplo. Quer ir ao cinema comigo? Aí a gente dá aquela expressividade, né? Quer ir ao cinema comigo? Viu aí?
como deu o tom de pergunta. Outro exemplo, já escovou seus dentes hoje? Estou fazendo o quê? Uma pergunta. A entonação já vai mudar, não é? Então vamos ler de novo com expressão. Quer ir ao cinema comigo? Já escovou seus dentes hoje? Muito bem. E temos também o ponto de exclamação. Esse é um ponto bem legal. Por quê? Porque com ele a gente pode expressar nossas emoções e sentimentos. Isso mesmo, colocar nas frases nossas emoções. Ele é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Denotam é a mesma coisa que expressar. Então, quando a gente quer expressar na escrita os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente pode utilizar, sim, um ponto de exclamação. Vejamos o exemplo. Viu lá a imagem inicial da moça na cadeira, não é? Da mulher em cima da cadeira com medo da barata? E ela diz o quê? Que horror! Então, ela está aí demonstrando um sentimento, não é? Ela está apavorada, não é? Medo, susto. Então, a gente pode utilizar ponto de exclamação e falar com expressividade. Que horror! Outro exemplo. Que dia lindo! Olha aí como eu falei com expressividade. Vamos falar também? Que dia lindo! Dizendo aí o quê? Entusiasmo, tentando aí expressar nosso entusiasmo ao dizer a frase. Então vamos praticar? Então vamos pontuar corretamente as frases, tá? Nós temos aí nesse slide duas frases. A primeira frase é da menina Sofia. Observe que ela está aqui, ó, lendo um livro. Você consegue ler o que tem escrito aqui? Então leia para mim. Conseguiu ler? Pois bem, vamos ler juntos. Tem assim: Sofia gosta de ler. Estamos afirmando, declarando. Então, qual é o sinal de pontuação que nós vamos colocar no final dessa frase? É o quê? É um ponto final. Isso mesmo. Sofia gosta de ler. Afirmamos aí, declaramos que Sofia gosta de ler. Segunda frase. Ó, vamos observar primeiro a imagem. Temos aí um menino que está com a mãozinha na cabeça. Parece que ele está procurando alguma coisa. Leia aí em casa a frase. E já vai dizendo qual é o ponto que nós vamos utilizar. Conseguiu ler? Vamos ler juntos? Onde está meu caderno? Observe que aqui é o quê? Uma pergunta. E no final de perguntas, nós utilizamos qual ponto? O ponto de interrogação. Vamos ler agora? Onde está meu caderno? Ponto de interrogação. Muito bem. Vejamos aqui mais duas frases. A primeira nós podemos observar aqui a Julieta e o menino maluquinho. Ele está cheirando aí flores. E ele diz: que flores cheirosas! E aí, qual sinal que nós vamos utilizar aqui no final? É o ponto de exclamação. Observe que a frase tem que ser dita aí com entusiasmo, não é? Que flores cheirosas! Então a gente coloca aí o ponto de exclamação para demonstrar esse entusiasmo na frase. E por fim, temos aqui os alunos, não é? Em cima de livros, os alunos estudando. Aí diz o seguinte, ó: hoje estudei português, ciências, matemática e geografia. Temos aqui dois espaços onde nós vamos colocar dois sinais de pontuação. Quais são eles? O que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o quê? Vírgula e vírgula também, porque estamos aí separando, não é? Elementos de um mesmo campo semântico. As matérias que nós estudamos, as disciplinas: português, ciências, matemática e geografia. Então, para separar elementos em uma frase, nós podemos utilizar a vírgula. Muito bem. Então, de olho na pontuação agora de um texto, tá? E de um cartaz, gênero que nós estamos estudando. O primeiro cartaz diz assim: coronavírus aqui não. E aí, vamos fazer nossa parte? Já lavou suas mãozinhas hoje? E aí, crianças, quais são os sinais de pontuação que a gente consegue encontrar nesse cartaz? No título, ó, coronavírus aqui não. Nós já temos o quê? Um ponto de exclamação. Então, nós temos que dizer aí que essa frase com expressividade, não é? E aí, temos o quê? Uma vírgula, uma pequena pausa. Vamos fazer nossa parte? Uma pergunta. Então, tem o ponto de interrogação.
Já lavou suas mãozinhas hoje? Outra pergunta, no final foi utilizado ponto de interrogação. Vejamos aqui o segundo cartaz. Olha o que diz: coronavírus. Esse vírus malvado causa tosse seca, falta de ar, febre alta e outros sintomas como cansaço muscular e nariz entupido. E aí, crianças, quais são os sinais de pontuação que a gente tem nessa frase? Qual é? Nós temos aqui vírgulas e ponto final, não é? Então vamos ver primeiro as vírgulas. Esse vírus malvado causa tosse seca, vírgula, falta de ar, vírgula, febre alta e outros sintomas como cansaço muscular e nariz entupido. Ponto final. As duas vírgulas aqui foram utilizadas, meus amores, para separar os elementos, não é? E no final da frase, é uma frase informativa, não é declarativa, nós utilizamos o ponto final. Muito bem. Então, meus amores, hora da produção. E olha o que eu trouxe para vocês. Essa menininha é a Alícia. Ela está aí muito triste, não é? A expressão facial dela não está nada legal. Por quê? Ela perdeu seu cachorrinho, sua cadela sumiu e ela está muito triste, querendo encontrar a sua cadela. E ela está pedindo aí a nossa ajuda para isso. Como? Como é que a gente pode ajudar? Produzindo um cartaz, não é? Os cartazes não são aquelas coisas, aqueles postes bonitos que a gente coloca lá nos lugares estratégicos para chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão ver, vão ler, se tiver visto o cachorrinho, vai trazer de volta. Então, a gente vai utilizar um cartaz. Então, vamos ajudar a Alice a produzir um cartaz. Então, ó, a Alice está triste porque sua cadelinha Laika desapareceu. Vamos ajudá-la a encontrar? Vamos sim. Hora da produção. Vamos produzir um cartaz para ajudar a Alícia a encontrar sua cadelinha. Não esquecendo de usar o quê? Os sinais de pontuação que nós estudamos nessa aula, tá? Então, vamos lá produzir. Aí, lembrando, vamos aqui algumas dicas para a produção dos cartazes. O que a gente tem que fazer? Se você quiser, pode usar um título para o seu cartaz. Um título bem bonito, caprichado, que chame a atenção das pessoas para ler. Você também pode usar letras em tamanho legível, não é? Tamanho grande, tamanho maior. E imagens relacionadas ao tema do cartaz. Como ela perdeu a cadelinha, nós podemos botar a imagem, não é, da cadelinha. E temos o quê? Que evitar informações e imagens desnecessárias, focando sempre no essencial. Lembra que em um cartaz o texto tem que ser curtinho, breve, bem claro e objetivo, tá? Então, tem que ser aí com informações necessárias. E, se você quiser complementar, coloque também uma imagem. Então, vamos aí, ó. Essa aqui é uma imagem bem parecida com a cachorrinha que ela perdeu, a cadelinha. Então, vamos planejar a nossa escrita, né? Se vamos fazer um cartaz, qualquer texto que você se proponha a fazer, lembre-se de fazer um planejamento antes, tá? Para saber o que você vai escrever em seu texto. Isso é importante por quê? Porque fica mais fácil na hora de colocar as suas criatividades, a sua criação no papel, tá? Então, vamos aí planejar a escrita. Vamos pensar, qual será o título do nosso cartaz? Pense aí, vai pensando, pense em um título bem legal, que chame a atenção das pessoas. E o que queremos divulgar? O que a gente quer divulgar nesse nosso cartaz? Já pensou? Então vamos lá, vamos por partes. Qual será o título do nosso cartaz? Nós podemos colocar procura-se, não é? Uma palavra aí, procura-se. Chama a atenção das pessoas, não é? Algo que está chamando a atenção, que vai fazer com que as pessoas parem e leiam o cartaz. E o que a gente quer divulgar nesse cartaz? Nós queremos divulgar o quê? O desaparecimento da cadela Laika, não é? Vai que alguém viu, tem alguma informação e traga a cachorrinha de volta. Então, o que vai ser escrito no cartaz? O que a gente pode escrever no cartaz? Nós podemos escrever as características do pet, do cachorro, da cadelinha. Nós podemos escrever o nome dela, a raça, podemos dizer a cor também. Podemos colocar uma foto, uma imagem, uma ilustração,
a data e o bairro onde ela desapareceu, né? Que isso é muito importante porque a gente tem que colocar esse cartaz aí próximo, não é? Vai que ela ainda está nas redondezas. E também o telefone para contato, caso alguém venha ver o cachorro, não é? Ela entre em contato com a dona. Então temos aqui, ó, um exemplo de uma imagem que pode ser colocada em nosso cartaz. Então nós temos que colocar o restante das informações, que é o nome, a raça, cor, foto, data e bairro onde desapareceu e também o telefone para contato. Então vamos lá as características deste animal. O nome dela é Laika. A raça é um poodle, não é? A cor, qual é a cor desse cachorro, dessa cadela? Ela é branca. Data e local que desapareceu. A Alicia me disse que ela desapareceu no dia 5 de setembro, lá no bairro Jardim. Então temos que colocar essa informação também em nosso cartaz. E o telefone para contato da Alicia. Criamos aí um número fantasia, tá? Um número que não existe, porque aqui é só um exemplo. 86, o DDD da cidade, não é? O estado. 9000-2222. Então aqui temos todas as informações. Agora já podemos produzir o nosso cartaz. Viu como é legal planejar? Agora fica muito mais fácil de colocar em prática. Então, como nós vamos organizar as informações no cartaz? Imagine que esse retângulo aqui é o nosso cartaz, tá? E nós vamos organizar as informações no papel. Então, a gente pode colocar bem no centro, com letras grandes, o título, para chamar a atenção de quem estiver passando. Depois nós podemos escrever o texto, colocar do ladinho uma imagem, não é? E no fim nós podemos colocar também o telefone para contato. Então vamos lá organizar no papel. Primeiro nós vamos começar com o quê? Com o título. Qual foi o título que a gente deu? Procura-se. Então olha aí, ó, utilizando aí um sinal de pontuação. Qual é? O ponto de exclamação. Procura-se. Aí, ó, dando aí já uma expressividade diferente para a frase. Procura-se. Depois, o que a gente pode fazer? O texto. Então, vamos escrever esse texto nesse retângulo aqui menor. Vamos colocar o nome da cadela, cadela Laika, e vamos aí colocar as informações, as características da cadela. Cadela poodle branca, muito querida por sua dona Alicia. E o que a gente pode colocar mais? O bairro, não é? E a data em que ela desapareceu. Ela desapareceu no dia 5/9, no bairro Jardim. E depois? Nós podemos fazer aí uma mensagem apelativa, não é? Fazer com que as pessoas se sintam aí sensibilizados e, se vê a cachorra, tome alguma atitude. Você viu? Uma pergunta. Então, entre em contato. E por fim, a gente coloca o telefone para contato. Olha como ficou legal. Tá faltando aí alguma coisa, não tá? Para ficar mais legal, mais chamativo, a foto da cadelinha a gente coloca aí do ladinho. Olha como ficou bacana. Então vamos ler o nosso cartaz por completo. Então diz assim: procura-se cadela Laika, cadela poodle branca, muito querida por sua dona Alicia. Ela desapareceu no dia 5/9, no bairro Jardim. Você viu? Então, entre em contato. Fone 86 9000 2222. E a fotinho da cadela. Ficou legal? Você acha que se você visse esse cartaz na rua, você ia ter a vontade de ler? Com certeza, não é? Então, ó, e observe que a gente utilizou o quê? Os sinais de pontuação, dando aí mais expressividade, não é? Mais significado, mais sentido a esse texto. No início nós utilizamos no título o ponto de exclamação, procura-se, exprimindo aí o nosso sentimento, não é? Pedindo ajuda. Colocamos aqui o nome cadela Laika, sem pontuação, mas no pequeno texto colocamos sim pontuação. Observe que depois que escrevemos cadela poodle branca, vírgula, colocamos aqui uma vírgula para expressar aqui uma pequena pausa, para dar uma pequena pausa na leitura. Muito querida por sua dona Alicia. Ponto final. Fiz uma afirmação, declarei alguma coisa, ponto final. Ela desapareceu no dia 5/9 no bairro Jardim. Ponto final. Informei, não é? Onde ela desapareceu. Uma frase declarativa, colocamos lá o ponto final. Em seguida,
Já aí com mais destaque, não é? Em negrito, colocamos: você viu? Fizemos o quê? Uma pergunta. Então, utilizamos o quê? O ponto de interrogação. Então, pequena pausa, olha a vírgula. Entre em contato. Entre em contato. Ponto de exclamação. Colocando aí sentimento, não é? Emoção nessa nossa frase. E aqui no final, fone, 2 pontos e o número de telefone. Então, conseguimos aí colocar todos os sinais de pontuação que nós estudamos hoje. Ficou legal? Ficou bacana? Então, na hora de produzir, lembra dessas dicas que a professora Franciane lhe deu, tá? E agora chegou a vez de revisar nosso cartaz. Todo texto que se produz não é só terminou de escrever, não. Tem que fazer a leitura. Leia novamente. Se puder, leia de novo. Vai lendo, vai vendo se precisa acrescentar alguma coisa, se está faltando alguma coisa, não é? Se você pode melhorar ou não. Outra dica, dê para outras pessoas lerem o seu texto, tá? Aí ela também pode dar aí sugestões, não é? Receber algumas coisas que está faltando ou não. Então vamos revisar o nosso cartaz. O cartaz, ele está trazendo informações relevantes para as pessoas que são seu público-alvo? Está trazendo, sim, informações das pessoas ali que moram no bairro, não é? Porque elas que vão ver os cartazes, não é? Vão ficar ali afixados nas ruas, onde a cachorra se perdeu, a cadela se perdeu. Então, esse cartaz está trazendo as informações? Sim, muito bem. E o cartaz chama a atenção dos possíveis leitores? Está chamando a atenção? As letras estão de bom tamanho? As cores? Está chamando a atenção? Sim. E o tamanho da letra utilizada no cartaz está adequado? Fizemos letra pequenininha ou letra grandona? Letra grande, não é? Porque outras pessoas vão ler e muitas delas a uma certa distância. Por isso tem que ser maior. Então, sim. E a relação entre as imagens e o texto é boa? A imagem que nós colocamos da cachorra, da cadela, é de acordo com o texto? Sim. Então tá ok. E o uso da linguagem é adequado ao público a que se destina o cartaz? É uma linguagem clara, objetiva? Sim ou não? Você conseguiu entender? Sim, se conseguiu entender, ela está clara, certo? Ela está objetiva. Então, tudo ok, tudo pronto, é só fixar o cartaz. Meus amores, chegou ao fim de nossa aula. Bom fim de semana, com muita saúde, muita paz, divirtam-se, estudem, tá? E eu faço aí como nem a imagem, tá? Um beijo doce pra você. Beijinho carinhoso, bem gostoso, virtual, da professora Franciane. Próxima sexta a gente se encontra novamente, tá? Beijinhos, tchau, tchau.